Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula de história. Nosso tema de hoje vai ser as grandes navegações, tá certo? Vamos estudar história do Brasil, saber o que aconteceu nesse nosso Brasil. Antes, vamos fazer a correção da página 59. Todos com o livrinho aí aberto na página 59 para a gente fazer a correção da aula passada. Aqui vocês iriam ler esse texto que fala sobre a economia solidária, moeda social e bancos comunitários, certo? Bastante interessante essa notícia aqui, essa informação. Primeira questão. De acordo com o texto, o que são bancos comunitários? São aqueles criados pela própria comunidade com o objetivo de desenvolver a economia local. Segunda. Como o banco comunitário pode ajudar a desenvolver uma comunidade? Estimulando a produção e o consumo local. Ele produz naquela comunidade, eles produzem, ali mesmo eles vendem e as pessoas daquele próprio local consomem o que foi fabricado, o que foi produzido. A terceira, leia as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeira frase, as moedas sociais podem ser usadas em estabelecimentos comerciais fora da comunidade? Falsa, se aquela comunidade que criou, então só pode ser utilizado lá. O objetivo dos bancos comunitários é o desenvolvimento da economia de determinada comunidade? Verdadeiro. As moedas sociais podem ser utilizadas pelos moradores para comprar mercadorias e pagar por serviços? Verdadeiro. A criação de bancos comunitários não recebe apoio da comunidade? Falsa. Se foi a comunidade que criou, então a comunidade apoia, né? Continuação da nossa correção. Na página agora 61. É a expansão do comércio e das rotas. Conteúdo que a gente estudou na aula passada. Primeira questão tem: o que são especiarias? São produtos como cravo, canela, gengibre, etc. Por que elas são utilizadas? Elas são utilizadas para conservar e temperar os alimentos. Na segunda, temos aí um mapa, né, das rotas. As rotas que teve ao Oriente a partir de 1487. Aí vem a pergunta: por que alguns povos europeus se empenharam em encontrar uma nova rota marítima até as Índias? Porque o comércio de produtos orientais pelo mar Mediterrâneo era controlado por mercadorias árabes, certo? B. Quais foram as principais mudanças de percurso entre as rotas marítimas representadas no mapa? O primeiro caminho atravessava o mar Mediterrâneo e depois passou-se a utilizar o Oceano Atlântico, contornando a África, né? Foram descobrindo novas rotas. Agora, página 64. Observe a imagem a seguir e responda as questões. Aí, né? Monstros marinhos e embarcações. A. Como são os animais representados na imagem? São monstros marinhos com dentes afiados e parecidos com elefantes, dinossauros. Seriam eles reais ou imaginários? Esses animais eram fruto da imaginação das pessoas daquela época. B. Quais dificuldades os navegadores enfrentaram para conhecer novas rotas marítimas? As viagens eram longas, tinha tempestade, podia correr o risco de se perder no mar ou naufragar. O A aqui de as viagens é maiúsculo, viu, gente? Todo começo de frase é com letra maiúscula. Quarta questão. Assinale com X os recursos que facilitaram a navegação nos anos de 1400. Primeira frase. Uso de velas triangulares e quadrados. Verdade. Desenvolvimento das caravelas. Verdadeira. Invenção do motor de popa. Não. Aperfeiçoamento da bússola e do astrolábio.
Verdade. Certo? Agora, o nosso conteúdo de hoje é um conteúdo curtinho, certo? Está na página 66. Iniciamos o conteúdo das grandes navegações, né, e a viagem de Colombo, página 66. Até os anos de 1400, os europeus tinham limitados conhecimentos geográficos. Eles conheciam basicamente a Europa e as proximidades do mar Mediterrâneo, com algumas partes da África e da Ásia. Os oceanos eram pouco explorados, pois existia o medo de perigos reais e imaginários em alto mar. Eles ficavam vendo, né, os animais, imaginando aqueles monstros. Mesmo com tantos desafios, os navegantes europeus se aventuraram em expedições pelo Oceano Atlântico, movidos pela busca de riquezas, que eram as especiarias e metais preciosos, pela conquista de novas colônias e pela expansão do cristianismo. A descoberta de novas rotas comerciais e no Novo Mundo. As grandes navegações foram movidas por uma associação de interesses entre os reis e a burguesia, porque eles estavam atrás de especiarias e pedras preciosas, e também o interesse da Igreja Católica para implantar o cristianismo também lá, nas Índias. O mundo antes das navegações, olha aí como era. Eles pensavam que a Terra era assim, ó, o formato da Terra era assim. Mas depois o Cristóvão Colombo descobre que não era assim. Ela era arredondada e achatada nos polos. O imaginário europeu dos desconhecidos. Eles ficavam vendo, por passar muito tempo, um período longo no mar, eles ficavam imaginando coisas, né? Porque eles passavam por tempestades, às vezes a alimentação se acabava, eles passavam necessidade. Outros adoeciam porque tinham que fazer suas necessidades ali no navio, né? Várias coisas que contribuíam para eles ficarem imaginando monstros marinhos no mar, certo? Pessoas sem cabeça, ou com a cabeça enterrada aqui no corpo, ó, dragões, certo? A viagem. A primeira viagem de Cristóvão Colombo, ou viagem do descobrimento, foi uma expedição marítima capitaneada por Cristóvão Colombo. Ele era o capitão dessa navegação, dessa viagem, a serviço dos reis, que era Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Foi que contrataram Cristóvão Colombo para fazer essa expedição, que partiu no dia 3 de agosto de 1492 do porto de Palos, de La Fronteira, e se considera o ponto inicial da conquista da América. Aí tá aí as rotas, ó. Rotas das viagens marítimas portuguesas e espanhola, do século XV e século XVI, eles procurando as Índias, né, o Oriente. Esse de verde foi o do Cristóvão Colombo. Essas setinhas verdes foi a do Cristóvão Colombo, certo? Aí tem as primeiras viagens, tem a do Vasco da Gama, tem a do Pedro Álvares Cabral, que é a amarelinha, tem a do Cristóvão Colombo, que é a verde, certo? E a azulzinha, que é do Fernão de Magalhães. Né? Muitas pessoas estavam em busca do Oriente, né, para pegar especiarias, pedras preciosas para revender e lucrar bastante. Olha aí quem era Cristóvão Colombo. Tá aí a foto dele que a tia colocou, para vocês conhecerem um pouco. Ó, Cristóvão Colombo foi o primeiro homem a comprovar o que muita gente em sua época já desconfiava. O mundo, na verdade, tinha uma forma esférica, redonda, né, formado de uma esfera, de uma bola. Ele acreditava ser possível viajar para o leste ou para o oeste e acabar retornando ao ponto de partida, porque já que ela era formada de uma bola, girava, né? Podia sair aqui do leste, via para o oeste, depois chegava no leste de novo. A descoberta aí foi do Cristóvão Colombo. Certo? Aí o nosso conteúdo hoje foi pouco, né? Foi só esse conteúdo aqui. E a tarefinha da página 67. Aí tem a primeira questão. Quais fatores moveram os europeus a buscar novas rotas ao Oriente pelo Atlântico?
eles foram fazer essa procura porque eles estavam atrás de quê? Aí vocês vão responder. Segunda, lê o texto a seguir, depois responda as questões. Aí, de acordo com o texto, você vai responder A e a B. O que o texto descreve, né? Ele está falando de quê? E B, observe o mapa da página 66 e releia o texto desta página. É possível dizer que os navegadores superaram o medo? Por quê? Você vai fazer essa análise e vai responder aí. Terceira, como foi que Colombo chegou à América? Ele navegava a serviço de quem? Também tem no texto, a tia falou também aqui no vídeo, certo? Aí vocês vão ler o conteúdo e vão fazer a tarefinha. Tá joia, gente? Beijinho, meus amores, e até a próxima. Tchau!